Olá, estamos iniciando a nossa aula 96, que corresponde ao capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Na aula passada, nós tivemos o ensejo de abordar as leis divinas, a justiça divina, porque é à luz das leis divinas, as leis que regem a criação do universo, a parte material e a parte moral. A parte material, essas leis regem os fenômenos que se dão na física, na química, na biologia e outras ciências da natureza, botânica, zoologia, seja o que for. E na parte moral, rege o comportamento, regula o comportamento humano, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos. Por que isso? Porque nós estamos falando da perfeição. E nós vimos que a perfeição atende na sua parte mais elevada, quer dizer, a parte mais elevada da perfeição compreende o quê? A caridade. Né? Quer dizer, a perfeição, como nós dissemos, é a essência, a sublimitude da caridade. E essa caridade é desejar o próximo e fazer tudo a ele o que nós queríamos que nos fizessem. Mas como nós falamos em justiça, que as leis divinas configuram uma justiça divina, nós temos que falar também das obrigações e os deveres que dela defluem. Ontem eu falei que, a respeito às leis divinas, nos aproxima a felicidade e o afastamento, a violação, a infelicidade. E que não precisamos ter grandes complexidades na vida, escutar tantas manifestações de afirmação de felicidade, de busca da felicidade, quando as coisas são muito simples e diretas. Poderiam me questionar, mas o sujeito que está numa cadeira de rodas, o sujeito que está entrevado, está com uma doença crônica, está sofrendo uma doença consumitiva, como é que ele vai ter felicidade? Bom, nós temos que entender que as nossas encarnações são um contínuo, quer dizer, o que nós vivemos hoje, né, no século XXI, nesse dia, é o fruto das nossas ações nessa vida e das ações nossas em vidas passadas. Pode ser a última encarnação, pode ser a penúltima, antepenúltima, depende dos efeitos e o momento que eles vão surtir e influenciar a nossa vida. Então, o sujeito está numa cadeira de roda, está com uma doença consumitiva, está com um processo crônico, né? Ele traz isso de outras vidas. E por quê? Porque nessas outras vidas ele violou essas leis divinas. Então, posto essa introdução, vamos à pergunta 617 do nosso Livro dos Espíritos. Qual é a abrangência das leis divinas? Elas dizem respeito a outra coisa que não apenas a conduta moral? Bom, todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é autor de todas as coisas. O sábio ou cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda os da alma e a pratica. Portanto, as leis divinas atendem às leis da natureza e às leis do comportamento humano no que toca à sua parte moral. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Aí começa a complexidade. As leis divinas que estão atendendo aqui à Terra são as mesmas para todo o mundo? Resposta. A razão diz serem apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento daqueles que o habitam. Então, essas leis divinas, elas capitulam um determinado nível de evolução planetária daquele mundo, dos seus cidadãos, dos seus habitantes. Ela pode se dilatar e se estender para mundos mais elevados. Então, terá outras concepções também. É uma questão de moral e de cultura. De toda forma, as leis que atendem à Terra são eternas, são imutáveis e podem ser aperfeiçoadas no sentido de acrescentar-se outras leis, não é? Para outros mundos, não para o planeta Terra.
Então, as leis divinas terão uma vigência sobre o mundo 1, um tipo de lei, um tipo de vigência sobre o mundo 2, sobre o mundo 3. O caráter moral não muda na substância, mas a matéria terá mudança. Sobretudo a parte da física, da química, da biologia, os mundos variarão, né, nesse sentido. Então, há uma relativização, né, dessas leis concernentes e adaptadas a um tipo de mundo. Essa pergunta é importante. 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Servir ao homem de guia e modelo. A resposta do meu livro da SED, da CELD, né, na tradução da Centro Espírita Leão Denis, e também na tradução de Herculano Pires, é Vede Jesus. Vede Jesus. Essa que é a resposta certa. Nos livros da FEB está Jesus, mas não foi isso que Allan Kardec que o Espírito escreveu. Vede Jesus. Jesus é o exemplo. E Allan Kardec comenta: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos que apareceram na Terra. Então, Jesus para nós é o guia e o modelo, dentro do quê? Do processo evolutivo da Terra. Outros mundos, nós não sabemos se Jesus atua nos outros mundos, né? Porque são outras culturas espirituais, outras circunstâncias. Com isso, nós colocamos o seguinte, que muitos livros de psicografia dizem que Jesus é o regente planetário, é o guia planetário, enfim. Isso não são termos da doutrina. Ele é o nosso modelo e guia. E se nós seguirmos ele dentro do contexto deste mundo, nós já teremos feito muito. Agora, outros mundos, nós não podemos opinar. E nem podemos asseverar que Jesus regerá os outros mundos. Não é? Então, essa é a relativização de umas leis morais que se aplicam a determinado grau de evolução planetária ou de um determinado nível de indivíduos. Bom, a lei divina natural tem como origem conhecimento, como ela se origina e como ela é conhecida. 610. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a lei divina ou natural. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a melhor compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Então, os que estão mais sensíveis às leis divinas são os homens que praticam o bem e os que estudam essas leis. A justiça das diversas encarnações, por exemplo, encarnação com mecanismo de justiça do homem, é uma consequência deste princípio, visto que a cada nova existência, sua inteligência encontra-se mais desenvolvida e ele melhor compreende o que é o bem e o que é o mal. Então, o próprio processo de encarnação, que é um processo evolutivo, vai dando ao homem condições de melhor compreender essas leis. E outros também estudam essas leis. Então, o conhecimento das leis divinas deflui da prática do bem e do seu estudo, basicamente através de diversas encarnações. E aí teremos, então, a compreensão. A compreensão será uma condição evolutiva. Allan Kardec chama isso de senso moral, o senso de amadurecimento moral. Há indivíduos que já avançaram muito nisso e compreendem perfeitamente. Outros grandes intelectuais, cientistas, pesquisadores, filósofos, que não têm esse viés moral, têm dificuldade de compreender essas leis, no que toca à parte moral. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita? Na nossa consciência. Ou seja, quando nós fomos criados como espíritos, Deus inseriu
deixou imanente à nossa criação as leis divinas. Portanto, todos nós temos a fagulha do amor, que também é uma condição da nossa criação, e temos as leis divinas inseridas nesse processo de criação. Portanto, todos os homens um dia entrarão em contato através da sua consciência com essas leis e depois as praticarão, porque isso é função da lei do progresso. Quais são as leis divinas? São 10 as leis divinas que nós temos que seguir. Vamos lá. Primeira lei, adoração. Adoração, elevação do pensamento a Deus. Isso que a doutrina diz. Vamos elevar o pensamento a Deus. Reprodução. Trata da preservação dos seres vivos. Seres vivos vão desde as moneras, que são as bactérias, até os seres mais evoluídos, que é o grupo nosso Animalia, da qual o homem é a expressão mais elevada. Então, reprodução trata da preservação dos seres vivos. Conservação, preservação da vida desses seres vivos. Um é a criação e a outra é a vida. E destruição. A destruição se destina ao renascimento, à evolução e à melhoria dos seres vivos. É fato concreto que os nossos antepassados, seja do ponto de vista morfológico, antropológico, eles tinham uma estrutura corporal, um cérebro muito menor do que o nosso, eram prognatas, né? Queixo para frente, a coluna deles era cifótica, os braços longos, pareciam uns hominídeos, porque eram hominídeos. E nós chegamos a hoje a essas pessoas morfologicamente tão perfeitas, quando se vê às vezes um dançarino, uma patinadora, um atleta de ginástica. Outra lei, o trabalho. É outra lei do trabalho. O que é trabalho segundo o Espiritismo? É toda ocupação útil. Preste atenção. Não tem uma definição exata de um objeto do trabalho. Toda ocupação útil, o fim do trabalho, é ser uma ocupação útil. Portanto, toda ocupação útil, quer dizer, que se destina a servir, é o trabalho. O trabalho se destina a aperfeiçoar as nossas habilidades, a nossa inteligência e também colabora para o processo social. Quer dizer, pelo trabalho nós desenvolvemos nossas habilidades, né? O músico desenvolve a habilidade dele, o pintor desenvolve a habilidade dele, o advogado a habilidade dele, o físico a habilidade dele e colabora com seus conhecimentos, né, para a evolução da sociedade. Outra lei, a lei da sociedade. O homem é um ser social, ele tem que conviver em grupo, porque ele tem que trocar informações. Por que ele tem que viver em grupo? Já disse, se nós temos a fala, a palavra, a audição, as funções de relacionamento, para quê? Para viver sozinho, sem se comunicar com ninguém, sem ver ninguém, sem ouvir ninguém? Não. Ele tem que viver em grupo. Essa é a lei da sociedade. Lei do progresso. A lei do progresso toca a evolução e o aperfeiçoamento intelectual e moral de todos nós. Nós temos sempre que progredir. É uma lei e nos aperfeiçoar. Igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus. Todos foram igualmente criados. Todos nós fomos igualmente criados, de uma maneira simples e ignorante. Ou seja, o Espiritismo, ele horizontaliza a igualdade, né? Todos são iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas, de etnias, de nacionalidades, enfim, não faz de religiões, não existe isso. Todos somos iguais perante Deus. E quando nós fomos criados, todos iguais também, fomos criados simples, que sem necessidade maior, e ignorantes, sem conhecimento. Liberdade é outra lei. Ela atua sobre o livre-arbítrio e o direito de pensar, expressar, agir, respeitado os direitos do próximo. Então, todos nós temos direito à liberdade de expressão, de ação, de criação, enfim, do pensamento, desde que nós não causemos algum prejuízo ao próximo com a nossa liberdade. Isso está muito em voga agora aqui com a fake news, né? Essa lei da liberdade. Justiça, amor e caridade. É a última lei, é completa.
A justiça diz respeito aos direitos de cada um. Para nós sermos justos, nós temos que respeitar os direitos dos outros. A caridade, o amor e a caridade são o complemento da justiça. Amor, como nós dissemos, é querer o próximo como a si mesmo, ou tratar os outros como quereríamos que nós fôssemos tratados. E caridade é esse amor em ação, é ação referente a esse trabalho. Então eu fiz aqui esse gráfico aqui, que são diversos círculos, que eu queria mostrar para vocês das leis divinas. Aqui a adoração, aqui é a reprodução, destruição, conservação. Aqui é o trabalho, a sociedade e o progresso. Aqui é a liberdade e a igualdade. E aqui esse ovoide maior que engloba todas as 9 leis anteriores é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, nesse gráfico, esse gráfico representa exatamente as leis divinas e é o comprometimento nosso em respeitá-las e cumpri-las. Né? Portanto, é esse aí o ponto fundamental dos direitos e deveres e que levam à perfeição, o conhecimento dessas leis. Eu agradeço a vocês e espero que voltemos a esse ponto amanhã. Flores para todos, paz, segurança. A natureza é Deus. A criação de Deus está aqui, ó, nessas cores, nessa beleza. Que Deus nos abençoe, muita paz.